Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Estamos de volta. Glória a Deus e graças a Deus por isso. As atividades da rede, que é o Ministério dos Jovens aqui da IPBE, e o nosso tão falado Café com Palavra está de volta agora em 2018. O Café com Palavra, ela é uma programação que tem por objetivo trazer para dentro da igreja alguns temas e debate de alguns temas que muitas vezes a gente não trata aqui dentro. Que muitas vezes a gente perde tempo debatendo com teólogos de Facebook, filósofos de Instagram, e a gente não faz isso aqui. E o Café com Palavra, ele vem para a gente romper algumas barreiras e para a gente conversar sobre esses temas. Hoje à noite, a gente vai tratar o nosso primeiro tema do ano, algo que é muito delicado, algo que é especialmente difícil de se tratar, principalmente dentro da igreja. Sabe por quê? Durante a semana, o que mais a gente ouviu foram pessoas criticando, dizendo que este não era o ambiente para a gente tratar sobre aborto. Pessoas falando que o cristão tem uma mente fechada, que o cristão não consegue enxergar o mundo. Mas a gente está aqui para provar que é o contrário. Conhecer a Cristo é abrir, ampliar a nossa visão de mundo. E é por isso que a gente traz nessa noite um tema tão importante, tão relevante, como é o aborto. E para ter essa conversa aqui conosco, eu vou convidar duas pessoas que são membros aqui da nossa igreja e têm nos ajudado, nos auxiliado em todas as atividades da rede. Eu vou deixar que eles se apresentem, certo? Por favor, convido agora Anderson Paes, Raíza Menezes, para que estejam aqui comigo. E eu vou sentar também com eles, porque vocês estão sentados e a gente não merece estar de pé não, né, gente? Então, vamos sentar e recebê-los aqui nessa noite. Bom, antes da gente... O nosso primeiro bloco, eu vou explicar um pouquinho para você que nunca participou de um Café com Palavra. Nós dividimos a nossa programação em dois blocos. O primeiro bloco, nós temos perguntas direcionadas, com o objetivo de trazer qual é o nosso entendimento, o entendimento dos nossos convidados a respeito do assunto, e já introduzir aquilo que vocês irão perguntar no segundo bloco. Então, o nosso segundo bloco ele é mais participativo, ele é mais dinâmico, onde vocês também poderão interagir conosco, certo? Então, antes da gente começar as perguntas, eu gostaria que vocês se apresentassem, né, para que todos conhecessem, certo? Raíza, por favor, né? Anderson, você não. Boa noite a todos, meu nome é Raíza, eu sou membro daqui da IPBE, como o Rafael falou. Eu sou estudante de medicina, estou no 10º período lá na FAMENE e fui convidada para estar com vocês discutindo sobre essa temática tão importante, né? Não só para quem é da área da saúde ou do direito, mas nós como todo, como sociedade, como cristãos principalmente, a gente precisa estar discutindo e pensando sobre esse assunto. Então, fiquem à vontade para interagir, para participar. E é isso. Paz do Senhor a todos. Meu nome é Anderson Paes, sou estudante de Direito da Universidade Federal, no 7º período, formando em Teologia também. Então, a gente está aqui hoje para tratar, né, desse tema de aborto, que é bastante relevante, como todos nós sabemos, e espero que Deus nos abençoe para que, da melhor maneira possível, a gente possa comunicar aquilo que nós entendemos como bíblico. Bom, então, devidamente apresentados, vamos partir para a nossa primeira pergunta. E a raiz dessa pergunta meio que vem do que a gente tem ouvido sobre igreja pode ou não pode, sobre o papel de igreja, sobre discutir determinados temas. E a pergunta é, qual a importância do debate sobre o aborto para os dias de hoje, né, já que a gente tem visto aí projetos de lei, né, tanta coisa, tantos artigos publicados, e se a igreja de fato tem legitimidade para tratar desse tema, ou não, a igreja deve se isentar. Anderson, por favor. Bom,
esse assunto é extremamente importante, porque a partir da perspectiva que se adote, da cosmovisão que se tenha, você pode entender o aborto como sendo a morte, um assassinato de uma pessoa, certo? E outros vão entender que não é. Então, isso diz respeito à vida e morte, e como é um ato feito, não só no Brasil, mas praticamente em todo o mundo, né? Com legislações muitas vezes que apoiam essa prática, esse assunto é extremamente importante. Então, justamente por isso, entendendo que Deus é doador da vida, que nós, como cristãos, temos que refletir sobre o assunto. Mas, para além disso, e falando não só no que diz respeito ao aborto, mas qualquer tema que diz respeito à sociedade, há uma crença muito forte e mitológica de que existe imparcialidade, de que existe essa noção de que pessoas não partem de lugar nenhum, elas simplesmente não têm inclinações, e elas podem refletir sobre algum tema sem considerar suas emoções, suas influências, tudo aquilo que ela já acredita, e ela pode se tornar imparcial para refletir sobre esse assunto. Então, a acusação, muitas vezes, que é feita contra a igreja quando se coloca no debate público, que é muito fruto do que foi feito da Revolução Francesa, de escantear a igreja do debate que é feito na sociedade, ela é muito tendenciosa também, porque ela é carregada muitas vezes de ideologias, de pensamentos filosóficos e tudo mais. Então, o que a gente vai tentar fazer hoje aqui é investigar essas premissas sobre a questão do aborto e sendo bem claro e honesto de que a gente parte das Escrituras, não como alguns, muitas vezes, que são bastante desonestos ou muitas vezes ignorantes do que estão fazendo, que supostamente usam o termo imparcialidade para sustentar uma retórica que, na verdade, é cheia de crenças também. Então, por isso, esse assunto pode e deve ser debatido pela igreja, e não somente nisso, a igreja não pode recuar, não pode dar passo para trás, não tem do que se vergonhar, desde que traga argumentos razoáveis, proporcionais, enfim, dentro da sociedade, legítimos, inteligíveis. Ela pode e deve debater qualquer assunto, especialmente aplicando a pessoa de Cristo, o conhecimento de Cristo a todo e qualquer assunto. Cristo num ponto máximo, salva a nossa alma, mas não somente isso. Tudo que ele nos ensinou deve ser aplicado a cada esfera da realidade, porque Cristo deve ser o centro de tudo. Então, é isso que nós nos engajamos e declaramos, e não podemos recuar nesse assunto. Bom, então, ficou bem claro que faz parte do arcabouço da igreja tratar dessas temáticas, e principalmente de uma maneira cristocêntrica. A gente não tem como fugir disso. Mas a ciência não diz tal coisa. Nós cremos em um Deus que Ele foi quem criou a vida. Ele é o Deus que é, na verdade, o grande gerador de tudo isso que nós estamos fazendo, tudo isso que nós estamos vivendo. Então, não há como a igreja tratar de uma maneira diferenciada. Mas também a gente não negligencia, não é isso, Anderson? Se você quiser complementar, esses argumentos filosóficos, científicos, a gente não deixa de lado. A igreja ela não tem a vista tapada ou limitada em relação a isso, não é verdade? A Bíblia, ela trata dos mais diversos assuntos, dos mais diversos temas, e eu queria saber de vocês, o que é que a Bíblia fala em relação ao valor do feto? O aborto é a interrupção de uma gestação, não é isso, Raíza? Exatamente. Muito bom, obrigado. É a interrupção de uma gestação, onde ali você, tem diversas fases gestacionais. As mulheres gostam muito de usar semanas. Eu particularmente não entendo aquelas semanas. Não me digam, eu estou com 3 semanas, 27 semanas, minha gente. Meses. Homens entendem meses, certo? Obrigado. É só um recadinho assim, é só um adendo. E eu gostaria de saber de vocês, como é que a Bíblia trata o feto? Bom, assim, a Bíblia, não existe só uma passagem específica, eu escolhi uma
específica, mas assim, a Bíblia como todo, ela vai defender a vida, né? Ela vai defender como Deus sendo o criador da vida, como Deus separando o homem, tornando o homem a imagem e semelhança dele. Então, assim, entender isso é fundamental. Então, eu vou ler com vocês agora uma passagem que está no Salmo 139, versículo 16. Diz assim as Escrituras: Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, veja bem, os olhos do Senhor já notavam a nossa vida, a nossa formação ainda nessa substância informe, não tinha forma. Então, assim, esse amontoado de células que muitos vão denominar o embrião ou o feto, para Deus já tinha um valor muito grande. Então, Deus já tinha um propósito, um plano para a nossa vida, a gente ainda no ventre da nossa mãe. Então, assim, os olhos do Senhor viram a substância ainda informe. Nessa fase, provavelmente, da gestação, por exemplo, estava na fase embrionária ainda, sem forma, sem nenhum sistema, sem nenhum órgão ainda formado. Então, era tudo muito rudimentar, mas mesmo assim, o Senhor já valorizava, já notava e já tinha um propósito para aquela vida. Então, assim, isso é muito importante a gente saber, né, e notar isso. Bom, eu só queria acrescentar um texto rapidamente, que é encontrado lá em Lucas, no capítulo 1, em que Maria ela vai ao encontro de Isabel, que está grávida de João Batista. E quando elas se aproximam, as Escrituras dizem que quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha saltou em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, a gente vê já João Batista no ventre de Isabel se alegrando à chegada de Maria, que vinha com o Filho de Deus, né, Cristo. Então, isso é muito bonito, muito... Pensar na encarnação, por exemplo, de Cristo, quando o Espírito Santo age no ventre de Maria, vestindo o Cristo de carne humana, para que ele viesse a nascer na sua fase embrionária, para seguir todo o processo humano. Então, tudo isso é muito, muito bonito, muito bacana de a gente ver nas Escrituras e ver que, de fato, a vida... já partindo das Escrituras, a vida já está lá na concepção. Estava dando microfonia, gente. Obrigada. Raíza, deixa eu fazer uma pergunta extra aqui. Faça. Sobre fases, certo? Gestacionais. Gente, me ajudem, né? Eu nunca fui pai, né? Eu passei no vestibular, mas essas coisas a gente esquece. Tudo bem, né? A partir de quanto tempo um embrião ele começa a ter forma? Isso. Certo. Veja bem, como você mesmo falou, a gravidez ela é dividida em semanas. E isso é importante, a divisão de semanas, mas é mais para facilitar, porque quando a gente divide em meses não fica fechado, até porque uma mulher fica grávida não é a partir do momento que ela recebe o resultado que está lá, o hormônio, o beta-HCG foi produzido. Antes já tinha começado a gestação, por isso que a gente conta em semanas para facilitar o entendimento. Mas, em relação às fases, como o Rafael perguntou, a gente divide primeiramente fase embrionária e fase fetal. A fase embrionária ela vai até a 8ª semana. Então, com 8 semanas, o bebê está passando por todo aquele processo de formação dos sistemas, dos principais órgãos. Então, assim, no final da 8ª semana, ele já está com todos os seus sistemas, os principais formados, sistema circulatório, sistema nervoso, sistema digestivo. Então, assim, os órgãos e os sistemas, até a 8ª semana, eles já foram formados. O que é que vai acontecer? Só que a partir da 9ª semana, isso aí, assim, é uma média, tá? Esses sistemas que foram formados, eles vão amadurecer. Então, assim, com 8 semanas, o embrião já tem forma, entendeu? Então, assim, é bem recente, são poucas, assim, semanas, né? Tipo, 8 semanas e ele já tem forma.
E a partir da nona, que vai começar a fase fetal, é que ele vai amadurecer todos esses sistemas que foram formados na fase embrionária. Então, assim, ele só vai crescer, entendeu? Ele só vai amadurecer mais. Graças a Deus eu entendi que 8 semanas são 2 meses. Isso. Porque é um mês, né? Tem 4 semanas, aquela coisa. Obrigado. Eu perguntei isso porque o texto bíblico ele trata que o Senhor já nos conhecia a substância ainda informe, sem forma, sem dedinhos, sem nariz, sem orelha, sem que a gente soubesse o que iria sair dali. E para o Senhor já éramos cada um de nós criados segundo a sua imagem e semelhança. Gente, isso é uma coisa que é maravilhosa. Se você crê em Deus e você escuta uma coisa como essa, vindo dele, não tem como você não se emocionar. Vamos lá, né, gente? Quais os argumentos centrais do que são a favor e dos que são contra o aborto? Só um segundinho. Se vocês fizeram uma pesquisa rápida no Google, vocês vão ver que existem teses e mais teses a respeito do aborto. Pessoas que concordam, pessoas que não concordam, pessoas que estão em cima do muro, pessoas que usam argumentos altamente fracos para definir o seu posicionamento. E a gente gostaria de entender um pouquinho desses argumentos, quais são, e eu vou deixar isso com Raíssa. Veja bem, gente, eu acredito que a principal, e vocês já devem ter ouvido muito falar sobre isso, a principal bandeira que é levantada hoje em defesa do aborto está muito relacionado com a liberdade da mulher. E isso vem de ideologias e de princípios, né, que a gente sabe que está por trás, mas o principal argumento que eles usam é que a mulher ela é livre para fazer o que ela quiser, ela é dona do corpo dela. Então, assim, se ela quiser, ela simplesmente pode abortar, ou seja, matar o seu filho. E, assim, eu entendo assim, de uma forma que ela não tem muitas vezes noção, talvez, do que esteja fazendo, mas como isso é propagado de forma tão dura, tão massiva, acaba meio que entrando na mente da mulher e, enfim. Essa é uma das principais defesas a favor do aborto. Em contrapartida, a gente considera que a vida... Porque a liberdade é um princípio, é um direito garantido, né? Mas a vida também é. E a vida sobrepõe... O direito à vida sobrepõe o direito à liberdade. Então, assim, a mulher, por mais que ela tenha liberdade sobre o próprio corpo, ela não tem o direito de interferir, de interromper uma vida. Então, assim, é questão de direito. O direito à vida sobrepõe o direito da liberdade. Então, isso é o que a gente usa contra o aborto. Esse é um dos principais pontos. Outro ponto também que os defensores do aborto... Então, assim, eles consideram, beleza, tudo bem, eu posso considerar até realmente que exista lá uma vida e que a mulher... e que a vida seja mais importante. Mas até que ponto, isso as pessoas que são a favor do aborto, certo? Até que ponto essa vida tem direitos mesmo? Até que ponto esse amontoado de células, que é como os defensores do aborto muitas vezes utilizam essa expressão, é só um monte de célula, não tem valor, não tem significado nenhum. Então, beleza, pode até ser uma vida, realmente, eles não dizem que não é. É uma vida, mas é uma vida que não tem direitos. Então, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso descartar, eu posso, enfim, intervir da forma que eu quiser. Só que a ciência, ela trabalha com fatos, ela trabalha com evidências. Então, não tem como, não cabe à ciência fazer um juízo filosófico sobre o feto. Vocês estão entendendo? Assim, não tem como a ciência dizer é uma pessoa que tem direitos. Isso não compete à ciência, é uma discussão mais moral, que está relacionada com a questão de valores. Então, não tem como a ciência vir e provar, entende? Então, assim, a ciência pode mostrar que todo o processo biológico, tudo o que acontece, a multiplicação, o desenvolvimento do embrião, a fase fetal. Então, tudo isso a ciência mostra, mas esse julgamento não compete à ciência. Para ajudar, para ficar mais claro, o que Raíssa está tentando dizer é que
a gente tem que ser claro que realmente a ciência vai dizer isso aqui é vida, porque o embrião é o conjunto de células, o embrião, os processos biofísicos, de fato, é vida. Mas, a partir do momento que o cientista diz assim, mas essa vida aqui não é pessoa, não é uma pessoa, isso é um julgamento estritamente filosófico, porque qual a definição de pessoa e como se chega à concepção do que é ou não é uma pessoa? Ora, isso é feito dentro de uma comunidade de entes que, quando olham para determinado fato, determinada coisa, vamos colocar assim, dão ou não, reconhecem ou não o significado ou o valor que aquela coisa tem de fato. Por exemplo, eu posso olhar para essa xícara e dar um valor a ela, como nós damos aqui, um valor de coisa, de objeto. Mas quando uma mãe olha para um feto, ela não vai dizer, olha que coisa, olha a minha coisa que está no meu ventre. Ela diz, olha meu filho. E o outro vem e diz, olha meu primo. E o outro diz, olha meu... Enfim, e começa, meu sobrinho, e não sei o quê. Por quê? Porque são pessoas que estão reconhecendo, não atribuindo valor ao feto, estão reconhecendo o valor do feto. Eles não estão dizendo, ali não só tem um aspecto biofísico, um amontoado de células, não. Ali tem uma vida que é pessoa. E essa questão de ser pessoa, de fato, é um aspecto estritamente filosófico. Ora, isso é importante porque a gente sempre esquece de fazer a leitura sobre a ciência do pressuposto que a ciência, quando muitas vezes observa os processos naturais, ela muitas vezes se apropria de categorias que são chamadas, digamos assim, de filosofia naturalista, que não existe Deus, não existe nada, tudo é os processos que estão criados, tudo deve se encaixar dentro de uma lógica de dedução, e dali nós extraímos o que é a realidade e o que não é a realidade. Para além disso, o que está na metafísica, o que é de fato divino, não nos interessa. Isso é filosofia. E quando um médico ou alguém, um cientista, ele se apropria desses valores e diz assim, e atribui ao feto, dizendo assim, é só vida, ele reduz toda a realidade do feto, que é considerado pessoa dentro de uma comunidade de falantes, de pessoas que se comunicam entre si, e diz assim, não, isso é só apenas um amontoado de células. Como disse um professor meu da universidade, o que é um feto se não alguma coisinha como se fosse um pedaço do meu dedo midinho? Então, isso, uma vez mais, é uma leitura estritamente filosófica. Exatamente. Eles consideram o embrião ou o feto como se fosse uma extensão, né, do corpo da mulher. E é isso. A gente falou 2 argumentos, né, já, em relação à liberdade da mulher e, em contrapartida, a vida é superior à liberdade. A gente já falou que também eles defendem que é um amontoado de células. A gente não considera, a gente considera uma pessoa, até porque a ciência não pode, né, fazer esse juízo. E o terceiro argumento, que eles usam muito, e assim, aqui no Brasil é muito relevante, e aí eu quero pontuar bem essa parte, é que é em relação à saúde pública. A gente sabe hoje que, por mais que não seja notificado, até porque ninguém vai chegar lá e falar, abortei, não é notificado dessa forma, mas a gente sabe que muitas mulheres aqui no Brasil morrem devido à prática do aborto clandestino. Então, assim, por mais que esse argumento não seja válido para legitimar a prática do aborto, é um argumento relevante para nós como sociedade. Porque o que acontece? E aí agora eu vou fazer uma ilustração aqui para vocês. Digamos que tenha uma jovem, sei lá, Joana, de 17 anos, que engravida, está no primeiro ano do ensino médio, não tem apoio da família, vive num contexto social totalmente desfavorável, não tem uma renda, né, que possa ser assim, que dê um sustento para ela de forma significante. Então, essa jovem especial, em particular, digamos que ela se encontra nesse dilema de querer abortar ou não. Ela vai, muito provavelmente, procurar um procedimento que seja ou numa clínica que não tenha preparo nenhum, ou tomar algum tipo de medicação. Por quê? Porque as clínicas hoje, no Brasil, estima-se que uma clínica de aborto que
dê as condições para a mulher, assim, as mínimas condições para que a mulher aborte de forma segura, eles cobram em torno de R$3.000. Então, qual é a mulher que vive, né, nessas condições que vai ter a condição de pagar isso? E aí muitas vão para locais que não oferecem nenhum tipo de assistência. É uma forma totalmente... não é higiênico, oferece todo o risco para aquela mulher. Então, digamos que isso fica em torno de R$300. Ela meio que vai dar o seu jeito de conseguir o dinheiro e vai fazer aquele procedimento. Só que o que acontece? Essa jovem, ela corre muitos riscos. Então, assim, digamos que ela vá e opte por fazer o aborto nesse local. E aí ela faz o procedimento e aí eles vão dizer, não, tudo bem, pode ser que você tenha alguns sangramentos, mas fique tranquila. Só que muitas vezes o que acontece? Essa jovem, ela pode ter o risco de pegar uma infecção muito grave, entendeu? Um quadro de hemorragia extenso, e isso pode levá-la à morte. Então, assim, é um quadro hipotético, mas é o que acontece. A gente sabe que acontece no Brasil, porque isso é devido a uma falta de assistência mesmo. Então, muitos que defendem o aborto, eles vão usar desse argumento. As mulheres, elas morrem hoje e morrem muito porque o aborto não é legalizado. Então, elas procuram um meio de fazer isso e sem assistência. E muitas mulheres, quando praticam aborto e algo dá errado, elas ficam com medo de procurar os hospitais. Porque elas sabem que se elas forem, muitas vezes eles vão acabar descobrindo que ela tentou abortar, então elas preferem não ir, o que é o risco ainda muito grande também. Só que o que acontece? Você fala, Raíza, está defendendo? Não estou defendendo. Eu estou expondo os fatos, entendeu? Que realmente acontecem no nosso país. Só que o que acontece? A gente não vai tentar acabar com um problema colocando outro problema no lugar. Então, é esse o argumento contra o aborto que a gente tem. Poxa, eu tenho realmente um problema, ele é real, ele existe, mas eu vou colocar um problema maior no lugar dele. Esse problema maior seria justamente a gente fazer o aborto de crianças inocentes, que não tem nada a ver com esse contexto social que a gente vive. Infelizmente, elas não têm realmente culpa. Então, assim, a gente não vai acabar com o problema colocando um problema ainda pior, de ordem moral, e que não tem solução. Agora, o que tem solução é justamente a gente ficar de olho e se envolver se importar com a saúde pública, no sentido de desenvolver políticas que ajudem essas mulheres a terem uma assistência adequada na atenção primária, dar suporte a essas mulheres, acolhê-las, porque o objetivo aqui não é julgar ninguém, não é simplesmente dizer, nossa, pague o preço porque você está nessa situação. Não, nosso objetivo como cristão não é esse, nem como qualquer outro profissional. Nosso objetivo é acolher essas pessoas, é mostrar a palavra, o que a palavra diz, dar alguma solução para ela, de alguma forma. Então, assim, se a gente investe em políticas públicas adequadas, se a gente luta para que isso seja realmente feito no Brasil, com certeza a gente vai ter uma diminuição muito grande, né, desses casos. E, somado a isso, há também um papel individual nosso, a nossa conscientização, e também na possibilidade de conhecer alguém, aconselhá-la, né, em sentido contrário em relação ao aborto. É muito interessante esse argumento, porque alguns dirão ainda que se houver de fato a legalização, essa higienização, a conscientização fará com que algumas eventualmente desistam de abortar, o número de abortos supostamente diminuiria nesse aspecto. Só que quando você olha, por exemplo, o exemplo dos Estados Unidos, que a Corte Norte-Americana, a Suprema Corte Norte-Americana, em 1973, no caso Roe versus Wade, se não me engano, julgou que a mulher tinha realmente o direito sobre essa questão de abortar ou não. De lá para cá, milhões de abortos foram feitos, milhões de vidas foram ceifadas, mais do que a Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, que seja, todos os dias. E é muito interessante que o que está por trás disso, nessa legalização, são clínicas, por vezes, que apoiam congressistas com rios de dinheiro, frutos de aborto, que o Estado financia esses pagamentos.
a mulher ela vai à clínica de aborto depois de ser bombardeada por informações de que ela tem essa autonomia e liberdade suprema e que ninguém pode dizer o contrário. Ela vai à clínica de aborto, faz o aborto, o Estado paga metade do valor. O Estado, por exemplo, em 2015 e 2016, nos Estados Unidos, pagou 1,3 bilhão de dólares para clínicas de aborto no país. E uma das instituições, a Planned Parenthood, ela simplesmente foi criada em 1918 por ali, por Margaret Sanger, que ela era uma eugenista, contra negros, contra pobres, contra, enfim, crianças com deformidade, síndrome de Down e tudo mais. Queria liquidá-los da sociedade, até porque a primeira parte do século XX foi permeado por essa ideia eugenista. Essa mulher cria essa instituição que está até hoje, tem mais de 10 milhões de ativistas nos Estados Unidos e debate entre aspas, publica, vai por meio de congressistas, pelos meios possíveis para implantar isso cada vez mais na sociedade. E que em 2015, salvo engano, foi descoberto um esquema criminoso de tráfico de tecidos de fetos. São pessoas muito boas, por sinal. Elas querem, de fato, higienizar. Mas por quê? Para quê? Com que interesse? Financeiro, inclusive. Filosófico, enfim. Com que pauta está por trás disso? Por isso que, uma vez mais, eu repito que não há imparcialidade em tomar as decisões públicas, em debate público. Não há de maneira nenhuma. Então, percebe? Então, enfim, o ponto para dizer é o seguinte: esses argumentos que são usados, somados filosóficos, são somados desde argumentos filosóficos, financeiros, enfim, questões de a liberdade, como Franz Schaeffer dizia, a liberdade que é sobreposta à natureza, como se fosse o novo ídolo da modernidade. Tem muita coisa envolvida nessa questão, muita. Então, por isso que a gente precisa, nesse aspecto, não apenas debater e conhecer, eventualmente contribuir em políticas públicas e tudo mais, mas também, pessoalmente, resistir a esse pensamento e aconselhar aqueles que nós tivermos acesso. Bom, e Anderson, me corrija se eu estiver errado, mas anos depois, essa mulher que deu início a essa indústria abortiva nos Estados Unidos, ela declara que se ela soubesse o que viria, ela não teria ido ao fim, né? Levado a cabo. Foi de fato no julgamento de 1963. A mulher, ela desistiu, Canvey, eu não lembro o nome dela direito, mas ela realmente se arrependeu e virou uma contra-abortista. E militou até o fim da vida, publicou livros, inclusive, mas não conseguiu reverter a situação que já foi, né, foi tomada. Bom, e a gente tratando desse tema, o que fica no ar é a questão: esse é um tema moral ou ele é um tema retórico? Bom, essa questão é sumamente interessante por um motivo básico. Ela não é estritamente filosófica, como se não tivesse repercussões práticas. Porque, perceba, a modernidade, o que a gente vive hoje, modernidade, pós-modernidade que seja, ela basicamente se alimenta daquilo que os sofistas, que veio de antes de Sócrates e tudo mais, diziam, que tudo é relativo, cada um tem sua verdade. O que interessa é quem tiver a maior parte, o domínio do discurso, para poder implantar a sua vontade sobre o outro. A democracia moderna, ela se sustenta dentro de muitos pensamentos, especialmente universitários, se sustenta sobre esse aspecto de que não existe verdade, tudo é relativo, cada um tem sua verdade, e quem é que vence o debate? Não é uma conversa para dizer o que está certo, o que está errado, o que é mais razoável sobre o que não é mais razoável, mas é como diria Franz Schaeffer, a ditadura dos 51%. Eu consigo lá no Congresso 51% para votar essa lei, no meu sentido? Consigo. Então, o que interessa para mim é a persuasão, é a retórica. Retórica nesse sentido de persuasão, independente de valor. A retórica é só o discurso para chegar ao poder e tomar o poder e implantar a vontade, porque não existe verdade absoluta. Então, essa foi a crise que, na época, Sócrates, Platão, todos lutaram contra isso e derrubaram na época. E o cristianismo contribuiu para deixar bem derrubado por um bom tempo, e voltou, né, nesses últimos séculos muito fortemente. Então, em relação ao aborto especificamente, o que acontece é que o que é dito como, abre aspas, debate
fecha aspas, é na verdade uma propaganda ideológica e retórica nesse sentido específico, retórica no sentido de persuadir as pessoas de que a interpretação correta e a realidade é que a vida ali não é uma pessoa. Mas isso é ciência. E ciência, especialmente dentro da nossa sociedade, ela tem uma áurea de santidade, de aspecto sacro, como se a ciência nunca pudesse ser questionada. Então, esse é outro problema. Mas o fato é que o debate é especialmente central no que diz respeito à tentativa de persuadir a todos naquele sentido, independente se aquele sentido é certo ou errado. O que vale é a propaganda, o que vale é a ideologia, a gente usa o meio que for necessário, a gente faz as propagandas, a gente paga, a gente financia o candidato X, a gente vai à Suprema Corte, né, tudo que for necessário, contanto que a gente implante. Só para terminar, foi feita uma pesquisa, salvo engano, em 2016, pelo IBOP, no Brasil, quem era a favor, quem era contra o aborto. 78% da população disse que era contra o aborto. 78%. Esses 22%, aí você vai ter pessoas que não pensaram sobre isso, tal, enfim, que não se interessam sobre o debate, mas, e se brincar uma minoria, sei lá, de 5%, 10%, pensa, não, eu sou realmente a favor do aborto. Então, essa minoria vai encontrar os caminhos das pedras para tomar o poder, por meio de que isso deve ser aceito, a interpretação correta é essa, que diz o contrário é fascista, enfim, todos os outros que você já sabe. Então, percebe? O dominar. Eu domino o debate público. Se eu domino o debate público, a igreja ela deve ser escanteada, porque a igreja é contrária ao meu debate público. Eu domino o debate público, então o candidato lá, ou o grupo lá que é contrário, deve ser escanteado. Não pode participar, porque é o quê? É fascista, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Percebe? E aí eu derrubo, eu não converso com a pessoa. Eu simplesmente não dou a mínima. Percebe? Então, isso é muito problemático. Legal. A gente vai dar um pulo agora dessas questões mais teóricas e filosóficas para uma questão mais prática. Gente, entendam a pergunta que eu vou fazer. Não quero ninguém aprendendo a fazer aborto. Mas, Raíza, existem algumas técnicas e como é que é feito o aborto antes e depois dos 3 meses? Porque há uma diferença, né, nesse período anterior e pós os 3 meses. 3 meses, maravilhoso, dá para entender, né? Diga aí, minha. Então, existe uma diferença mesmo, porque eles partem do pressuposto de que dá 12 semanas, o feto, no caso, né, ele, dependendo ele já vai estar com uma conformação diferente. Então, existem métodos que vai poder ser utilizado e que não pode ser utilizado com menos tempo, né? Mas o que é que a gente tem de prático, né, que acontece? Um dos métodos que muita gente conhece e é falado é o famoso Cytotec, que é uma medicação que... O nome da substância é misoprostol. É uma medicação que é usada por muitas mulheres para induzir o aborto. Essa medicação, originalmente, ela foi criada para tratar úlcera, ou seja, uma ferida no estômago. Mas aí se descobriu que ela tinha essa ação abortiva e aí começou a ser utilizada com essa prática. No Brasil, inclusive, chegou um tempo que ela foi proibida até a comercialização, a produção, na verdade, do Cytotec. Então, teve um tempo que no Brasil nem se produzia, porque justamente para não permitir que as mulheres usassem com essa finalidade. Mas voltou a ser produzida, só que hoje você não pode comprar em nenhuma farmácia o Cytotec, é proibido. O uso do Cytotec hoje é restrito aos hospitais, na maioria a maternidades, na verdade, né? Porque ela ajuda a induzir trabalhos de parto que não estão progredindo e que precisam progredir. Mas, como a gente sabe, infelizmente, essa medicação ela assim, é comercializada assim, de forma ilegal, em tráfico mesmo, e assim eles cobram até valores muito altos para adquirir essa medicação. Então, o Cytotec ele pode ser usado em qualquer fase
da gestação. Mas quanto mais cedo você usar, mais fácil, no caso, seria a eliminação. Ninguém fica... Sem detalhes, por favor. Obrigado. E assim, a ação dele é justamente dilatar o colo do útero e aumentar as contrações para que ajude mesmo a eliminação do feto. Existem outros procedimentos também que podem ser realizados, como técnica de aspiração ou curetagem, também um dos dois, que é assim, um método extremamente violento. E aí pode ser usado, pode ser realizado antes dos 3 meses também, essas duas técnicas. Só que, como a gente já viu, já tem o embrião ou o feto já tem a sua formação a partir das 8 semanas. Então, o que é que essa técnica vai fazer? No caso da aspiração, ela vai colocar uma força mesmo de aspiração muito grande que vai desmembrar o conteúdo do feto e para que desça pela cânula e seja eliminado posteriormente. Então, vai tudo, vai placenta, vai cabeça, membros, tudo é desmembrado através dessa sonda de aspiração para ser eliminado posteriormente. Já a curetagem é bem parecido, só que não tem aspiração. É como se fosse pinças e colheres também, para desmembrar os pés, as mãos, a cabeça. Então, eles vão esmagando o conteúdo para depois fazer a retirada desse conteúdo. Então, assim, são procedimentos extremamente violentos, extremamente, assim, agressivos mesmo, e, infelizmente, eles são feitos. Olha a lógica. Se uma mulher tiver uma gestação de risco, por exemplo, nos Estados Unidos, uma gestação de risco, e tiver algum problema na sua gestação, 6 meses, a criança nasce prematura. E ela foi colocada, com uma deformidade física, colocada sobre a maca. E se o médico entrar, matar aquela criança, matá-la. Naquele momento, crime doloso, tudo mais, para pegar até a pena de morte, depende do estado. Mas, se em poucos centímetros, aquele médico entrou naquela sala, algum momento antes de nascer, e ele faz um procedimento de matar aquela criança, em poucos centímetros de diferença, que está dentro do ventre da mãe, aquela áurea do ventre da mãe, faz com que aquilo não seja crime por causa da liberdade da mulher. Percebe? Nos animais não se faz isso. Você não vê ninguém desse pessoal defendendo que se faça isso com os animais, especialmente se forem em estimação. Porque o ser humano é rebaixado. Porque o ser humano é colocado nessa situação. É uma troca de valor, inversão total de valores, e a gente vê que não é só uma questão científica, ideológica e tudo mais, é uma questão religiosa e diabólica nesse aspecto. E isso é muito forte. Realmente, é muito pesado pensar, ver essa inversão de valores, né? E, inclusive, nos Estados Unidos, lá o aborto é legalizado e, inclusive, em muitos lugares lá até o final da gestação, né? Então, você pode abortar até, por exemplo, 40 semanas, que é o final já. Então, dessa forma, ele pode ser feito assim, geralmente se injeta, pega uma agulha e injeta uma substância chamada de digoxina para fazer uma parada cardiorrespiratória. Então, aquele bebê que está ali dentro, ele vai ter essa parada cardiorrespiratória, vai ser introduzido um dilatador para dilatar o colo do útero e a mulher vai ficar alguns dias com o bebê morto dentro da barriga, para só depois ser feita a retirada. Então, em gestações mais avançadas, eles também utilizam dessa técnica. Então, existe ainda uma outra que nem lá nos Estados Unidos, só em alguns lugares foi legalizada essa prática, que é do nascimento parcial. Eles, aí em gestações também mais avançadas, eles induzem o parto e quando sai a cabeça e o pescoço, eles injetam uma cânula para aspirar o conteúdo, né, cerebral e depois eles completam o parto. Então, só que aí, na maioria dos casos, se nascer nessa indução, se nascer vivo, eles consideram que
é uma pessoa que tem direitos porque nasceu viva. Então, assim, é bem contraditório, né? Enquanto ele está lá dentro, não tem direito nenhum. Nasceu, tem todos os direitos. Então, assim, eu sei que pode ser impactante, realmente, mas para vocês verem como é cruel, como é violento, como eles, em nenhum momento, eles pensam naquele feto, naquele embrião, como se fosse uma pessoa realmente. Eles desconsideram, não quer saber simplesmente de nada. Um estudo foi feito lá no Reino Unido, eles querendo provar que... quando eles queriam saber, na verdade, em qual momento do estado do desenvolvimento embrionário o feto passaria a sentir dor. E aí eles chegaram a essa conclusão de que a partir da 24ª semana que ele sentiria dor. Então, alguns lugares lá legalizaram o aborto antes disso, porque não sentia dor. Mas não tem lógica nenhuma, né, Anderson? Porque a gente até estava discutindo se... eu quiser, eu não, mas se alguém quiser matar outra pessoa, ela pode fazer isso e ser um procedimento indolor. Então, assim, essa questão de sentir dor ou não é justificativa, né? Então, assim, são esses os procedimentos principais. É chocante o que a gente ouviu, mas, assim, eu espero que vocês tenham compreendido a importância desse questionamento. Acima de qualquer coisa, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e nós somos seres humanos. Tente montar na sua cabeça uma cena de qualquer um desses procedimentos. E se fosse com você? Gente, nós precisamos ser cristãos. Reconhecer que a vida, ela não se origina a partir de um ato sexual, mas sim da vontade soberana de Deus. E isso é maravilhoso. E muitas vezes, e muitas pessoas por aí, em países como nos Estados Unidos, desenvolvidos, que se dizem cristãos, estão matando sem medo, sem vergonha e sem nenhum sentimento. Por isso é importante a gente discutir essas coisas, a gente ouvir um pouquinho disso. Para a gente encerrar esse primeiro bloco, senão eu acredito que vocês tenham algumas questões e a gente quer abrir esse debate para vocês também, eu vou passar logo para Anderson. Sim, tá. Bom, vamos por orientação dele, certo? Vamos lá. Eu vou continuar com Raíza, que a gente encerra nesse meio científico agora, certo? Existem casos, né, que, como Raíza já falou, que a gestação ela acontece a partir de um estupro, né, um ato sexual sem que haja a aceitação das duas partes, ou que o feto, por má formação genética, fisiológica, aí ela vai falar melhor, ele sofre algo que não forma bem seu corpo, como são os anencéfalos, e gestações de risco, enfim. Nesse caso, para você esclarecer melhor, é legítimo o aborto ou não? Olha, essa discussão é muito complicada, é um ponto assim realmente que até mesmo aqueles que são contra às vezes causam certo desconforto. Mas assim, independentemente de qualquer coisa, antes de tudo mesmo, a gente tem que dar apoio a essa mulher, no caso, né, da violência que ela sofreu, entender que realmente é um momento muito difícil para ela. E a gente tem que dar toda a assistência. Mas o que acontece? Como Rafael já falou, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança do Criador, do nosso Pai. Então, a gente não pode olhar para aquele embrião ou feto e, mesmo que ele tenha sido fruto de uma violência sem precedentes, ele é a imagem e semelhança de Deus, entendeu? Como eu e você somos.
nós somos igualmente valorosos, eu, você e aquele embrião, aquele feto. Então, assim, mesmo com toda a tragédia, o trauma que isso possa envolver, a gente não pode abandonar essa questão, essa premissa, entendeu? Ele é uma pessoa, ele tem direitos, ele é a imagem e semelhança de Deus e ele merece viver, mesmo com nesse contexto de dor, de sofrimento. Então, assim, no Brasil, não sei se todos sabem, mas no Brasil, essa parte foi legalizada, né? No Código Penal não é punida a mulher que opte por abortar. Ela tem em casos de estupro, nesses casos a mulher pode sim abortar, ela pode ir para um hospital e realmente o procedimento pode ser feito. E nos casos de anencefalia, mais recentemente foi aprovado, acho que em 2012, se eu não me engano, e o STF aprovou em casos de anencefalia também, mas é a mesma premissa, gente. A gente não pode olhar, mesmo que, poxa, teve toda uma alteração cromossômica envolvida, vários eventos colaboraram para que houvesse essa malformação, mas mesmo assim, ele é a imagem e semelhança de Deus, ele é precioso para Deus. Então, a vida dele também é importante, mesmo que ele só vá viver segundos fora do útero, dias, a gente não sabe, a gente tem uma ideia de que vai viver pouco mesmo, mas ele é igualmente valoroso e merece viver também. A gente tem que ter isso em mente. E em casos de gestação de risco, aí nós temos dois princípios, né? É vida e vida. Mas, assim, é muito difícil você encontrar um caso onde vai precisar fazer o aborto para salvar a vida da mãe. Geralmente existem várias outras técnicas que é possível salvar os dois. Então, realmente, assim, é menos de 5% dos casos que realmente é preciso fazer o aborto para que a mãe sobreviva. Mas aí, nesses casos, realmente, a gente, como igreja, até, né, mas partindo do princípio que são duas vidas em jogo e você vai ter que optar por uma. Ok? Gente, estamos encerrando o nosso primeiro bloco de Café com Palavra e eu já agradeço a Anderson e Raíza que já expuseram para a gente aqui algumas coisas importantes para nos colocar dentro desse debate de hoje, certo? Vou pedir para que vocês fiquem de pé e nós vamos cantar, louvar ao Senhor nesse momento. É bom para dar, né? Tarsila me lembrou bem, dar uma esticadinha na musculatura e a gente vai fazer esse intervalo agora entre blocos, certo?